Olá amigos, bem-vindos ao canal Explicando o Espiritismo. Eu sou Alexandre Mano. No vídeo anterior falei sobre as origens do Espiritismo, e um pouco sobre a trajetória de Allan Kardec, que o levou ao lançamento do Livro dos Espíritos, considerado pelos espíritas o marco fundador do Espiritismo. Agora trataremos dos livros que formam a codificação da doutrina. Todos foram escritos no intervalo de pouco mais de 10 anos por Allan Kardec. São eles o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Cada um destes livros tem um papel particular na codificação, e acabam por formar um todo. É importante que as pessoas que se propõem estudar o Espiritismo tenham um conhecimento destes livros antes de prosseguir para outras obras. É sabido que no estudo de qualquer ciência ou técnica, começa-se por entender as generalidades antes de ir às particularidades. Ou, por outras palavras, conhece-se as regras e depois analisam-se as exceções. Ora, as obras complementares ou os chamados romances espíritas tratam, o mais das vezes, de casos particulares. Corre-se o risco de generalizar o que não deve ser generalizado. Vou voltar a este ponto mais tarde em outro vídeo. De uma forma muito geral, podemos caracterizar assim as obras da codificação da doutrina espírita. O Livro dos Espíritos estabelece os princípios fundamentais da doutrina espírita, tanto científicos como filosóficos e morais. É a obra fundadora do Espiritismo, uma espécie de lente através da qual devemos analisar os outros livros. No vídeo anterior expliquei um pouco o método utilizado por Kardec para o escrever. Vamos especificar. A partir de observações e perguntas inicialmente feitas em sessões privadas aos espíritos, Kardec começou a organizar um corpo de informação que depois separou por temas. As questões, tanto quanto sabemos, Kardec trazia-as de casa, e de cada vez que lhe surgia, no seu trabalho de compilação das respostas, um ponto menos claro, tratava de o esclarecer numa reunião seguinte. Kardec também fez as mesmas perguntas a vários espíritos através de vários médiuns diferentes, para verificar se o conteúdo das respostas correspondia à mesma ideia. Na primeira versão, que continha 501 questões e respostas, Kardec diz ter contado com mais de 10 médiuns. A segunda versão, lançada em 1860, tem 1019 itens, e tem a colaboração de grupos espíritas de 15 países da Europa e das Américas. O Livro dos Médiuns. Este livro está orientado para a vertente mais científica da doutrina, embora também traga várias reflexões sobre os outros aspectos doutrinários. É essencialmente dirigido aos grupos espíritas, com instruções precisas acerca da experimentação e análise dos fenómenos espíritas. O livro traz um guia sobre a mediunidade e as comunicações com os espíritos. É uma obra indispensável a quem pretende entender os mecanismos do contato entre os dois planos da vida. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra de cunho essencialmente moral, em que Kardec seleciona várias passagens do Evangelho e coloca-as a par com comentários seus e comunicações vários espíritos. Busca criar um guia de comportamento para o homem, baseado nas palavras de Jesus e interpretado segundo os ensinamentos dos espíritos. Este livro faz sobressair duas máximas espíritas: fora da caridade não há salvação, e espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Embora a doutrina espírita tenha tido início como uma explicação para fenómenos até então inexplicados, a sua vertente moral não pode ser esquecida. Se o conhecimento da doutrina não nos torna melhores pessoas, não estamos a cumprir o nosso papel enquanto espíritas. O Espiritismo deve ser uma ferramenta que utilizamos para a nossa evolução intelectual e moral. Se só avançamos numa destas vertentes, vamos ter de recuperar o equilíbrio mais tarde, de uma forma ou de outra. O Céu e o Inferno. Neste livro Kardec analisa o estado da alma depois de desencarnada. Por outras palavras, o que podemos esperar depois da morte do nosso corpo físico. Numa primeira parte, Kardec confronta os princípios estabelecidos pelas igrejas cristãs, e destaca a insuficiência destes princípios quando confrontados com a razão e a falta de clareza quanto à vida espiritual do homem. Desvenda um Código Penal da vida espírita, que, resumidamente, é uma síntese da lei de causa e efeito aplicada à vida do homem encarnado e o seu equivalente na vida espiritual. Na segunda parte, estão expostos relatos de espíritos nas mais diversas condições, espíritos felizes, infelizes e em condições medianas. É um retrato completo do que podemos esperar quando chegarmos à pátria espiritual, ou seja, um reflexo daquilo que tivermos praticado quando ligados ao corpo físico. A Gênese. Este livro trata de diversos temas de ordem científica e filosófico. Numa primeira parte, Kardec aborda a formação dos mundos e da criação dos seres animados e inanimados. Na segunda parte, dos milagres, discute-se o que poderia ser entendido como milagre, e dá-se uma explicação, baseada nos ensinamentos espíritas, para vários fenómenos operados por Jesus descritos no Evangelho. A terceira parte trata das previsões e das profecias, e daquilo que as pode explicar racionalmente. Fala de pressentimentos, sonhos e como eles podem ser abordados pelos espíritas. No próximo vídeo falarei de outras obras complementares e de outras fontes de conhecimento espírita. Espero ter contribuído para aumentar o seu interesse pela doutrina espírita e o seu conhecimento acerca da codificação.
Se ainda tiver dúvidas, utilize os comentários. E se pensa que estes conteúdos são úteis, faça like ao vídeo, subscreva o canal, deixe um comentário e partilhe o vídeo. E não esqueçamos o principal ensinamento do nosso Mestre Jesus: faz aos outros aquilo que gostarias que eles fizessem a ti. Fiquem bem.